Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 241. Após interceptar o Rinnegan, Orochimaru ficou feliz apenas por um instante antes de imediatamente formar um selo de mão. A 10 caudas que rugia para o céu, penetrou no corpo de Orochimaru por trás como água, sem encontrar qualquer resistência. Então uma enorme onda de chakra irrompeu do corpo de Orochimaru, e a onda de choque arremessou Obito, que já estava gravemente ferido, para um local desconhecido. Contudo, Orochimaru não tinha intenção alguma de dar atenção a uma formiga moribunda. Um sorriso embriagado surgiu em seu rosto enquanto sentia sua força crescer e a essência da vida se transformar. A aparência de Orochimaru também sofreu uma mudança drástica. Comparado a Obito, a forma dos 6 caminhos de Orochimaru parecia muito mais normal. Não havia órgãos desumanos protuberantes em seu corpo, e seu manto de Magatama era mais completo, não fundido à sua carne. Isso demonstrou que sua supressão e controle sobre a 10 caudas eram mais fortes do que os de Obito. Isso não se devia apenas ao Rinnegan duplo, mas também ao cultivo meticuloso do próprio corpo por Orochimaru. Diferentemente do Zetsu branco comum que Obito usou para reparar seu corpo, o corpo reencarnado de Orochimaru havia recebido uma grande quantidade de células de Hashirama. Com a presença de um catalisador universal, a resistência da 10 caudas naturalmente se tornou muito mais fraca. Orochimaru. Um rugido veio de cima, e 2 lanças de relâmpago imortal dispararam em direção a Orochimaru. Sasuke avançou rapidamente em um Susanoo do tamanho de um Gundam. Quando viu que Orochimaru havia substituído o Uchiha Obito como Jinchuriki da 10 caudas e possuía ambos os Rinnegan, ele nem se deu ao trabalho de tentar derrotar Obito e atacou Orochimaru diretamente. Uchiha Tensei. Uma força repulsiva explodiu atrás de Orochimaru, repelindo tudo ao seu redor. Ela não apenas derrubou as lanças de relâmpago, como também lançou o Susanoo de Sasuke pelos ares. Uma esfera da busca da verdade voou em alta velocidade, atravessando o Titã Susanoo de 100 metros de altura em segundos, antes de retornar para trás de Orochimaru. Após fazer tudo isso, Orochimaru voou em direção à localização da árvore divina sem olhar para trás. Sasuke, você ainda não aprendeu a lição? Uma voz zombeteira veio de trás. Sem precisar se virar, Sasuke sabia quem ousaria ridicularizá-lo num momento como aquele. Ele socou o chão com raiva e resmungou frustrado. Yami-sensei, isso é tão injusto. Contanto que alguém se torne o Jinchuriki da 10 caudas, essa pessoa pode se transformar. Nem mesmo um Susanoo perfeito consegue competir com ela. Naruto, pelo menos, teve que passar por anos de treinamento árduo para chegar a esse nível. Por que Orochimaru e Obito podem simplesmente pular essa etapa? Yami não conseguiu conter o riso. Pendurá-lo na parede deu uma sensação de desequilíbrio. Normalmente, eram os outros que invejavam o Sharingan do clã Uchiha, mas agora era a vez de Sasuke invejar o Jinchuriki da 10 caudas. Dando um tapinha na cabeça não muito brilhante de Sasuke, Yami voou em perseguição a Orochimaru. Tudo tem um preço. O que você pensa ser um atalho é apenas uma doce tentação. Sasuke ficou atônito, observando a figura de Yami desaparecer rapidamente. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Esse Rinnegan. Será que Yami o deu a Orochimaru de propósito? Naruto, que estava ansioso para desferir o golpe final, junto com Minato e Kakashi que o perseguiam, foi forçado a recuar para a área próxima à árvore divina. Madara havia sido ressuscitado, e agora Orochimaru havia se tornado repentinamente o Jinchuriki das 10 caudas. Muitas pessoas estavam prontas para comemorar no intervalo, mas agora começavam a entrar em pânico novamente. Hashirama, que estava sendo observado atentamente por Tobirama e Tsunade, estalou a língua. Madara realmente ressuscitou. Esse era o plano dele desde o início. Ele é realmente inteligente e poderoso. Grande irmão. Tobirama estava muito irritado. Você perdeu a cabeça de novo? Por que ainda está defendendo aquele Uchiha maligno? Você não deveria estar com medo? A ambição daquele homem não termina nem com a morte. Se não fosse pela existência de Yami, todo mundo ninja estaria em perigo desta vez. Tsunade assentiu repetidamente em concordância. O bisavô dela parecia perder completamente o juízo sempre que Madara estava envolvido. Tsunade chegou a murmurar baixinho. Se vocês eram mesmo tão bons amigos, por que você o esfaqueou com uma espada naquela época? Hashirama, que vinha sorrindo sem jeito com as palavras de Tobirama, teve seu sorriso congelado no rosto. Não podemos mesmo manter essa neta por perto. Cada palavra que ela diz é uma facada no coração. Orochimaru. Mesmo sem poder ver, Madara sentia claramente que Orochimaru havia assumido a liderança e se tornado o segundo, não o terceiro sábio dos 6 caminhos. Seu peito se encheu de raiva e seu rosto escureceu. Madara-sama, por favor, contente-se com isso por enquanto. Um Zetsu branco emergiu do chão, arrastando o Sharingan de Obito consigo e ajudando Madara a reinstalá-lo. Após o Uchiha de um olho só recuperar a visão, ele fixou o olhar em Orochimaru, como se desejasse devorá-lo junto com a 10 caudas por completo. Orochimaru também sentiu o olhar hostil. Ele virou levemente a cabeça e esboçou um sorriso discreto. Madara-san, os vencedores se tornam reis e os perdedores se tornam ladrões. Com sua mente aberta, você não deveria ser tão mesquinho a respeito disso. Além disso, eu já fiz o meu melhor ao te ressuscitar. Caso contrário, eu poderia ter tomado o Rinnegan antes que Obito completasse o Jutsu. Mesmo com as estranhas habilidades de Zetsu, ele definitivamente não teria sido capaz de me impedir. Madara zombou. Deu o seu melhor. Acha que eu não sei que tipo de pensamentos você nutre? Você só está cobiçando meu corpo. Afinal, eu sou o verdadeiro mestre do Rinnegan, o verdadeiro herdeiro do sábio dos 6 caminhos. Só eu posso liberar todo o poder destes olhos e da 10 caudas. Madara-san, você sabe qual é o principal motivo do seu fracasso? Orochimaru não ficou nem um pouco irritado por Madara ter percebido seus pensamentos. Em vez disso, calmamente fez uma pergunta em resposta. O que?
Madara franziu a testa. Ele não achava que tinha falhado. Enquanto estivesse vivo, a luta não havia terminado. Mas estava curioso para ouvir a resposta de Orochimaru. Arrogância. A palavra saiu calmamente da boca de Orochimaru, e as pupilas de Madara se contraíram. Eu sou arrogante? Não é? Orochimaru sorriu e disse, você teve a audácia de trocar o Rinnegan comigo para invocar Senju Hashirama. Mas isso só prova que você me subestimou. Aos seus olhos, seu único rival sempre foi Senju Hashirama, ou as reencarnações de Indra e Ashura. Mesmo agora, você ainda age com tanta arrogância, pensando que eu estou desejando seu corpo. Orochimaru olhou para o céu noturno. Infelizmente, eu só ressuscitei você como um plano B e para fins experimentais. O próximo alvo da minha reencarnação de cadáver vivo não será você, mas... Yami. Capítulo 242. As palavras de Orochimaru estavam repletas de sarcasmo mordaz e desprezo. O que ele mais não conseguia aceitar era que Orochimaru o tivesse tratado como um mero reserva. Como essa linhagem insignificante ousaria desprezá-lo, o Uchiha mais forte que havia despertado o Rinnegan. É claro que Madara não estava particularmente ansioso para se tornar o receptáculo de Orochimaru. Ele estava simplesmente furioso porque Orochimaru havia colocado Yami acima dele. Havia outra pessoa que estava igualmente furiosa. Era Yami, que se aproximava lentamente. Esse Orochimaru era mesmo um pervertido, ainda obcecado com seu corpo puro. Qual o problema com Uchiha Madara? Ele foi a primeira pessoa, depois do sábio dos 6 caminhos, a combinar o chakra de Indra e Ashura. Como você pode menosprezá-lo? Se você realmente tiver que escolher alguém, então escolha o Sasuke. Você sempre foi obcecada por ele. Ele até tem um Rinnegan de 6 Tomoe agora, muito mais forte que um Rinnegan comum. Yami parecia ter acabado de pisar em algo imundo e imediatamente apresentou 2 bodes expiatórios. Madara e Sasuke, que acabavam de chegar voando com Yami, apresentavam espasmos visíveis nos cantos dos olhos. Esse tipo de elogio. Eles prefeririam não recebê-lo. Meu alvo anterior era de fato Sasuke. Orochimaru assentiu levemente e não negou a sugestão de Yami. Seus olhos brilhavam com fanatismo enquanto encarava Yami. Mas Yami contém muitos segredos. Rinnegan, Tenseigan e chakra imensurável. Comparados a você, Sasuke e Madara não são nada. Enquanto falava, o sorriso no rosto de Orochimaru foi desaparecendo gradualmente. Além disso, eu ainda não me vinguei de você por ter deixado Uchiha Itachi usar o Kotomatsukami em mim. O que? Sasuke olhou para Yami em choque, enquanto a expressão de Shizui mudou ligeiramente. Quando Yami lhe devolveu o olho, Shizui percebeu que a técnica Kotomatsukami já havia sido ativada. Mesmo com o fortalecimento das células de Hashirama e a melhora da visão, levaria 3 anos até que ele pudesse usá-la novamente. Antes, ele suspeitava que Itachi a tivesse usado. Agora parecia que era verdade, mas tinha sido a pedido de Yami. Yami-sensei, o que está acontecendo? Sasuke não conseguiu se conter e perguntou. Bem, não é nada. Yami assentiu casualmente. Foi antes da batalha final entre você e Itachi. Imaginei que não estava fazendo mais nada, então usei o olho de Shizui. Considere isso sua contribuição final para Konoha. O que Yami-kun disse parece muito casual. Orochimaru sorriu e amplificou sua voz com chakra, garantindo que todos ao redor pudessem ouvi-lo claramente. A ordem implantada por Kotomatsukami não era para que eu fosse leal a Konoha, mas sim para que eu auxiliasse o Uchiha Obito com todas as minhas forças na coleta das bestas com cauda e no renascimento das 10 caudas. Devo dizer, o Kotomatsukami de Uchiha Shizui é realmente poderoso. Se não fosse pela arrogância de Uchiha Madara em usar o Rinnegan como moeda de troca, eu talvez nunca tivesse tido a chance de me libertar. Fossem eles ninjas de Konoha ou membros das forças aliadas ninja, todos que ouviram as palavras de Orochimaru se viraram para encarar a figura alta de Yami, em choque. Yami-ni, você? Naruto gaguejou. Orochimaru está mentindo, não é? Não tem como você fazer isso. Assuma a responsabilidade pelo que disse. Orochimaru deu um sorriso irônico. Yami-kun, tudo bem se você não admitir. Afinal, eu não tenho credibilidade no mundo ninja. Mas você é o quinto Hokage, o ninja mais forte vivo. Você não negaria uma coisa tão pequena, negaria? Yami assentiu. Sim. Pedi ao Uchiha Itachi para fazer isso, só para que você ajudasse o Obito e acelerasse as coisas. Por quê? Naruto se levantou de um pulo, perturbado. Sim, por quê? Perguntou Orochimaru, curioso. Se fosse só pela 10 caudas com a sua força, não seria difícil capturar as 9 bestas com cauda. Por que tanto esforço? Porque eu queria lutar contra o primeiro Hokage, Uchiha Madara. Yami sorriu e acenou com a cabeça na direção de Madara e Hashirama. Eles já foram lendas. Que melhor maneira de provar minha força do que derrotá-los? É claro que você e o Obito também fazem parte da minha lista de alvos. O Obito já é inútil, então agora só resta você, Orochimaru-sensei. Os olhos de Yami estavam cheios de determinação para a batalha, como se ele mal pudesse esperar para enfrentar Orochimaru. Essa razão faz sentido. Orochimaru assentiu, reconhecendo a explicação de Yami. Era verdade. Indivíduos fortes frequentemente desenvolviam arrogância e um desejo de desafiar oponentes ainda mais fortes, ou até mesmo criar inimigos mais fortes do que quaisquer outros que já tivessem enfrentado. Desde que Yami se tornou um ninja, seu desempenho vinha sendo excepcional. Mais tarde, ele se tornou invencível no mundo ninja. Não era estranho que alguém assim sentisse um vazio. Mas, essa provavelmente é apenas parte da razão. Deve haver algo mais profundo que você não revelou. O corpo de Orochimaru flutuou lentamente para cima, sua voz ecoando do céu. Mas isso não importa mais. Eu não vou lutar com você. Sou mais forte que o Uchiha Obito agora, mas não por muita coisa. É improvável que eu seja seu oponente. Se eu quiser derrotá-lo completamente, só posso contar com o Tsukuyomi infinito. As flores que desabrochavam no topo da árvore de Deus haviam atingido o ápice da floração, eclipsando completamente o luar vermelho sangue.
Orochimaru formou um selo, e a árvore divina tremeu violentamente. Começando pelo topo, a enorme árvore divina, como a 10 caudas anteriormente, transformou-se em um líquido fluido e penetrou no corpo de Orochimaru. O motivo de ele ter conversado tanto com Yami agora há pouco era para ganhar tempo. Ele esperou que a árvore divina absorvesse energia natural suficiente, para então absorvê-la ele mesmo e elevar sua força ao máximo. E de fato, conforme a árvore divina entrava em seu corpo, a aura de Orochimaru continuou a aumentar, e o chakra que já havia levado todos ao desespero atingiu um nível ainda mais elevado. Orochimaru fechou os olhos lentamente. Então, um movimento começou entre suas sobrancelhas que gradualmente se abriram. Um Sharingan vermelho apareceu no centro de sua testa, girando curiosamente de um lado para o outro. Quando Orochimaru ergueu a mão, a lua vermelho sangue no céu começou a mudar. Era como se o olho entre suas sobrancelhas tivesse se projetado nela, e padrões de Magatama e Rinnegan começaram a se formar. Todos encaravam fixamente a lua de sangue. A visão de muitos começou a ficar turva, e alguns até pareceram vislumbrar a tênue sombra de uma mulher de cabelos brancos e mangas largas passando por perto. Somente Yami percebeu que o líquido preto na base da árvore divina também havia entrado no corpo de Orochimaru junto com a própria árvore. Capítulo 243. Havia uma lua de sangue no céu. Orochimaru sentiu seu estado de espírito se elevar e o chakra em seu corpo atingir o ápice. Até mesmo a 10 caudas se rendeu completamente a ele, cooperando plenamente enquanto ele se preparava para lançar o Tsukuyomi infinito. Quando sua sombra se sobrepôs à da lua, toda a lua subitamente irrompeu em uma luz branca ofuscante. Num instante, todo mundo ninja ficou tão iluminado quanto o dia. Orochimaru sorriu sombriamente e falou em voz grave. Tsukuyomi infinito. O belo luar banhava a terra. Sasuke imediatamente percebeu que algo estava errado, ativando seu Susanoo de corpo inteiro e gritando: Naruto, Yami-sensei, Shizui-san, entrem no meu Susanoo. Naruto não hesitou, agarrou Shizui e correu até lá, seguido por Kakashi e Minato. Então Tobirama chegou com Hashirama e Tsunade, usando o deus voador do trovão. Yami não se moveu em direção a Sasuke. Em vez disso, ele formou um selo. Liberação de madeira, nascimento do mundo das árvores. Raízes enormes e grossas irromperam do chão, envolvendo firmemente Izumi, Ikari, Kurenai e Yugao. Com exceção deles, todos os ninjas pegos pelo luar instintivamente olharam para cima. Seus olhos perderam o brilho em instantes, e sua consciência ficou turva. Ondas do Rinnegan se espalharam por suas pupilas. Yami olhou ao redor e até teve tempo de tirar algumas fotos com sua câmera. A consciência de Madara também estava se esvaindo, mas com o poder restante do Rinnegan em seu corpo, ele resistiu o tempo suficiente para mergulhar sob as asas do Susanoo de Sasuke, onde sua mente se estabilizou. Não, ele segurou o punho erguido de Naruto antes que o atingisse, sem revidar. Agora temos um inimigo em comum. Acertarei nossas contas depois que Orochimaru for derrotado. Madara chegou a balançar o dedo. Ninguém entende o Tsukuyomi infinito melhor do que eu. Naruto, a situação não está boa. Olhe lá fora. Tobirama empurrou o punho de Naruto para baixo. Naruto se virou e seus olhos se arregalaram. Do chão, vinhas enormes brotavam por toda parte, se dividindo em inúmeras vinhas menores que se enrolavam em torno dos ninjas capturados. Bandagens brancas os envolviam como casulos pendurados nas árvores. A cena causou arrepios em todos. Madara, o que exatamente é o Tsukuyomi infinito? Perguntou Hashirama. Madara bufou e ergueu o queixo. É um ninjutsu que até o sábio dos 6 caminhos achou difícil de executar. Obito estava certo. O Tsukuyomi infinito é uma super ilusão. Ele cria um mundo perfeito. Mas isso exige uma quantidade imensa de chakra para ser mantido. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos conseguiu fazer isso sozinho, então o poder dos outros é necessário. Eu consigo sentir, disse Naruto de repente. A árvore divina está drenando o chakra de todos. O rosto de Tobirama escureceu. Madara, você está matando todo mundo ninja. Quando eles perderem todo o chakra, morrerão. Seus espíritos viverão para sempre no novo mundo, disse Madara sem um pingo de culpa. O chakra é a raiz do conflito. O excesso de poder é o motivo pelo qual o mundo ninja jamais conhecerá paz. Outros o encaravam incrédulos. Aquelas eram as vidas do mundo inteiro. Apenas Hashirama, que o conhecia melhor, observava com uma expressão complexa. Madara, se o Tsukuyomi infinito for bem sucedido, você será o único que restará no mundo ninja. Você não se sente sozinho? Madara franziu ligeiramente a testa. É o preço da paz. Naquela época você me apunhalou por Konoha. Agora eu também posso fazer sacrifícios pela paz. Naruto, Sasuke e Shizui ficaram em silêncio. Eles já conseguiam imaginar o mundo inteiro em silêncio, com apenas Madara sentado no vazio, observando as vinhas abaixo, suportando uma solidão sem fim para manter o Tsukuyomi infinito. Só de imaginar, o peso daquilo parecia insuportável. Por um instante, seus olhares voltados para Madara se tornaram complexos. Ele era um homem terrível, mas seu objetivo era quase nobre. Era exasperantemente contraditório. Então por que impedir Orochimaru? Perguntou Sasuke. Se é o Tsukuyomi infinito de qualquer maneira, deixe-o fazer. Porque os outros são egoístas, disse Madara friamente. Só eu posso criar um mundo verdadeiramente justo. Então seu olhar se voltou para Yami, que estava tirando uma foto de Terumimei. E como guerreiro derrotarei Yami com toda a minha força para provar que sou o mais forte. Ainda restam alguns problemas. Como esperado, o Rinnegan pode resistir ao Tsukuyomi infinito. Os olhos de Orochimaru percorreram a terra transformada antes de finalmente se fixarem em Yami, sua expressão tornando-se fria. Quanto a Sasuke e os outros, ele não se importava. Escapar do Tsukuyomi infinito não significava nada se você ainda fosse uma formiga. Mas Yami era diferente. Ele havia esmagado o Obito, que estava no nível dos 6 caminhos, quase o reduzindo a pedaços.
Afinal, ainda precisamos lutar. Orochimaru transformou uma esfera da busca da verdade em uma espada Kusanagi, segurando-a com firmeza. Ele se sentia ao mesmo tempo cauteloso e confiante. Uma grande parte do chakra absorvido pela árvore divina já havia entrado em seu corpo, restaurando-o após o uso do Tsukuyomi infinito. Assim que absorvesse o chakra de todos, ele tinha certeza de que poderia esmagar Yami. Zumbido. Yamiko. Orochimaru apontou a ponta da espada em sua direção. Retirarei toda a humilhação que você já me causou. Yami coçou a orelha, parecendo impotente. Obito disse isso. Madara disse isso. Agora você está dizendo. Vocês, vilões, toda vez que conquistam algum poder ficam arrogantes. Já pensaram em ser humildes? Não sou mais quem eu era. Orochimaru sorriu arrogantemente. Agora eu sou um verdadeiro imortal, um verdadeiro deus. Não, você não é. No instante seguinte, uma mão negra irrompeu do peito de Orochimaru, agarrando seu coração ainda pulsante. Zetsu negro surgiu por trás dele, com um sorriso malicioso. Agora que o jutsu está completo, deixarei que o verdadeiro deus lide com Yami. Você cumpriu seu propósito, Orochimaru. Capítulo 244. Sasuke estava confuso. Naruto estava confuso. Tobirama estava confuso. Hashirama também estava confuso. Mas o mais perplexo de todos era Madara. Será que Zetsu negro era realmente tão forte assim? Nem mesmo ele havia percebido como Zetsu negro se infiltrou no corpo de Orochimaru e conseguiu se virar e arrancar seu coração. Mas após o choque inicial, seu humor mudou instantaneamente. Ele saiu correndo de debaixo do Susanoo ou de Sasuke sem dizer uma palavra. Aquela conversa anterior sobre trabalharmos juntos para lidar com Orochimaru? Aquilo foi um completo disparate. Ele era o único que podia se tornar o sábio dos 6 caminhos e lançar o Tsukuyomi infinito. Ótimo trabalho, Zetsu. Recupere o Rinnegan agora mesmo, não perca tempo lutando. Madara já não se importava com as aparências, correndo em direção a eles enquanto gritava com Zetsu negro e Orochimaru. Exceto que Zetsu negro não se importava nem um pouco com ele. Ainda agarrando o coração de Orochimaru, ele zombou. Os olhos de Orochimaru se moviam com dificuldade. Seu chakra parecia ter sido selado por uma haste negra yin-yang completamente inutilizável. Orochimaru, Yami é muito forte, a voz rouca de Zetsu negro ecoou em seus ouvidos. Ele é um herege neste mundo, uma existência além do senso comum. Você ainda está longe de ser capaz de lidar com ele. O que precisamos é de um deus verdadeiro, a deusa Coelho. Só ela pode eliminar esse fator instável. Madara diminuiu o passo, franzindo a testa. A deusa Coelho? Zetsu negro, do que diabos você está falando? Quem é a deusa Coelho? Mesmo se você estivesse falando de mim, eu não seria o deus Coelho? Madara, você é uma grande decepção. A forma de Zetsu negro se espalhou, cobrindo metade do corpo de Orochimaru. Sua voz agora saía da boca de Orochimaru. Não só o peão que escolhi foi um desperdício, como você também é um desperdício. Você não consegue nem lidar com Yami. Os punhos de Madara se fecharam com mais força. Você sequer sabe o que está dizendo? Zetsu negro, você é minha criação. Eu poderia transformá-lo em lama com um pensamento. Ha. Zetsu negro riu usando o corpo de Orochimaru balançando a cabeça. Madara, você quer um mundo inteiro imerso em uma ilusão, mas nem percebe que você é o primeiro a viver em uma. O sonho que você vem perseguindo? Eu o pintei para você. Sua voz se tornou mais incisiva. Eu nunca fui a sua vontade. Eu sou a vontade de Kaguya. Ao ouvir aquele nome, o coração de Sasuke disparou e suas pupilas se contraíram. Sasuke, você sabe quem é aquele? Perguntou Naruto rapidamente, e os outros se viraram para olhar. É Yami Sensei, disse Sasuke seriamente. Yami mencionou esse nome uma vez. Naruto coçou a cabeça. Por que não me lembro disso? Você não estava lá. Sasuke respirou fundo. Naquela vez em que Yami nos levou, a mim e a Yuichi, para fazer uma massagem nos pés, ele disse que a mulher mais bonita do mundo era Kaguya, Otsutsuki Kaguya. Mas não tenho certeza se é a mesma Kaguya de quem Zetsu negro está falando. No instante em que as palavras saíram de sua boca, uma voz fraca deslizou para o ouvido de Sasuke, assustando a todos. Indo fazer pedicure de novo? Quando foi isso? Ikari e Izumi apareceram do nada, Ikari olhando para Sasuke com um toque de hostilidade. Sasuke forçou um sorriso. Não faz muito tempo. Vocês dois chegaram a ouvir o Yami Sensei falar sobre essa Kaguya? Ao contrário da reação perplexa e chocada de Tsunade, Ikari e Izumi permaneceram calmas, sem demonstrar surpresa com a reviravolta. Izumi assentiu levemente. Você entenderá em breve. Yami tem trabalhado para trazer a deusa Coelho para cá. Na verdade, eles também estavam curiosos para ver como era a mulher mais bonita do mundo ninja de quem Yami falava. Pouco antes, uma sombra havia passado brevemente pela lua, rápida e desfocada demais para que alguém pudesse vê-la com clareza. Não muito longe dali, Yami apareceu ao lado de Madara, dando-lhe um tapinha no ombro e suspirando. Olha só para você. Depois de tudo isso, você foi enganado por um pedaço de lama preta. Patético, na verdade. Mas honestamente você deveria agradecer a Orochimaru. Se ele não tivesse tomado o Rinnegan, seria você quem teria o coração arrancado. Zetsu negro estava prestes a continuar zombando de Madara, talvez até lhe dar uns tapas, mas no momento em que viu Yami se aproximando, não ousou mais hesitar. Ele liberou o jutsu devorador com toda a sua força. Orochimaru gritou quando o chakra irrompeu de seu corpo. A forma de Zetsu negro derreteu-se em líquido, espalhando-se do coração para fora e inundando o resto do corpo de Orochimaru. Ao mesmo tempo, quantidades massivas de chakra materializado irromperam da terra como uma fonte, rasgando o solo. Juntamente com o chakra absorvido da árvore divina, ele fluiu para Orochimaru a uma velocidade aterradora. No instante seguinte, o corpo de Orochimaru começou a inchar. Como um balão, expandiu-se rapidamente. Parem-no agora. Madara saiu do transe. Ignorando a provocação de Yami, ele rapidamente formou selos.
Estilo fogo, técnica da canção da chama do dragão. Naruto e Sasuke responderam com seus próprios ataques de longo alcance. Estilo relâmpago, lança afiada Chidori. Arte sábia, Super Rasen Shuriken. Os 3 ataques de vento, fogo e relâmpago se combinaram perfeitamente, tornando-se mais destrutivos à medida que colidiam. Mas o cabelo de Orochimaru cresceu repentinamente descontroladamente, chicoteando como tentáculos e dispersando facilmente a explosão combinada. Ele não conseguia controlar o chakra que o inundava. Seu corpo continuava inchando, elevando-se no ar. A forma de Zetsu Negro agora era completamente branca. Com apenas um olho restante, ele olhou para Yami. Mesmo agora, seu sorriso era sereno. Quando percebeu o olhar dele, sorriu e acenou. Foi como se ele estivesse se despedindo. Yami, isso também faz parte do seu plano? O que exatamente você está tentando fazer? Rasgar. O anfitrião e Orochimaru alcançaram o 3º estágio do vínculo do arrependimento. Recompensa. Chakra das 10 caudas, 90%. Ponto. Capítulo 245. Arrependimento? Yami olhou para a mensagem do sistema que apareceu em sua mente e ergueu levemente as sobrancelhas. Esse Orochimaru. É interessante. Nesse momento, quando as pessoas estão prestes a se sentir tristes, a emoção mais forte não é o ódio, mas o arrependimento. Que arrependimento? Será que ele se arrependeu de não ter lutado contra ele? Ou se arrependeu de não poder viver para sempre e não ter tido a chance de aprender todas as técnicas ninja? Talvez só o próprio Orochimaru soubesse a resposta. Se ele sobreviver mais tarde, poderei perguntar-lhe. No entanto, Yami acreditava que essa possibilidade era muito pequena. Diante da voracidade de Kaguya, até mesmo Orochimaru, que possuía a maior capacidade de salvar vidas, estava impotente. A esfera negra cresceu cada vez mais. Quando todos pensaram que ia explodir e já haviam assumido uma postura defensiva, ela repentinamente murchou e começou a encolher, com a cor negra desaparecendo gradualmente. Zetsu Negro retornou completamente à sua forma original, e a figura de uma mulher lentamente tomou forma, flutuando no ar. O chakra que transbordava inconscientemente agitava seu amplo manto e seus longos cabelos brancos. Kaguya. Ikari olhou fixamente para a mulher cujos olhos estavam cerrados, um Rin Sharingan aparecendo entre as sobrancelhas, e de repente concordou com a avaliação anterior de Yami. A deusa coelho, Otsutsuki Kaguya. Ela era verdadeiramente a mulher mais bela de todo o mundo ninja. Não, ela deveria ser chamada de deusa. A pele branca e pálida de Obito e Orochimaru os destacava da categoria humana e os fazia parecer estranhos, mas em Otsutsuki Kaguya, esse branco irradiava um brilho tênue e era cristalino, como o mais alto nível de beleza do mundo. Seus traços mais delicados se destacavam em um rosto indiferente, seu temperamento frio era altivo e intocável, a ponto de fazer com que até mesmo Izumi e Ikari, que também eram mulheres, se perdessem em admiração. E Yami estava admirando os 2 chifres na cabeça de Otsutsuki Kaguya, pequenas e que lhe davam vontade de tocá-las. No momento em que todos ainda estavam em choque com a transformação repentina, Kaguya abriu os olhos lentamente. Como se pressentisse algo, veias horríveis surgiram ao redor de seus olhos brancos como a neve. Num instante, um vento impetuoso varreu tudo, levando consigo inúmeras rochas e ruínas gigantescas. A pressão da essência da vida e a vasta quantidade de chakra dificultavam a respiração de todos. No entanto, aos olhos de Kaguya, eles pareciam não existir. Ela só via Yami, cuja figura flutuava como um fantasma, uma emoção humana reluzindo em seu rosto, que de outra forma seria indiferente. Ao ver Kaguya flutuando em sua direção, até mesmo Madara sentiu um arrepio e recuou rapidamente. Apenas Yami permanecia ali, observando em silêncio Kaguya se aproximar cada vez mais dele. Kaguya estendeu a mão e acariciou a bochecha de Yami. Sua mão estava fria e era bastante confortável. Seu belo rosto estava tomado por uma profunda tristeza, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela falava baixinho. Agoromo Amura? Você devorou o chakra do seu irmão. Vocês costumavam ser tão próximos, mas será que chegaram a esse ponto? O anfitrião estabelece um vínculo com Kaguya e é recompensado com a linhagem sanguínea Otsutsuki avançada. A expressão de Yami era discreta enquanto ele encarava a manga larga de Kaguya, onde Zetsu Negro estava escondido sorrateiramente. Ela quer que eu a chame de mãe. Mãe. Zetsu Negro rapidamente a lembrou. Ele é Shimura Yami, apenas um pirralho estranho com grande força, não os 2 traidores Agoromo e Amura. Isso mesmo. Yami assentiu sinceramente, chegando até a enxugar as lágrimas dos cantos dos olhos de Kaguya. Eu não sou Otsutsuki Agoromo nem Amura. Se você realmente quer reconhecer parentes, seus 2 netos estão ali. Yami mudou de assunto, e Otsutsuki Kaguya seguiu seu olhar. Sasuke e Naruto tinham expressões confusas, suas emoções igualmente complexas. De repente, aparece uma avó, a linhagem de Agoromo. Otsutsuki Kaguya sentiu a aura física do sábio dos 6 caminhos emanando de Naruto, enquanto a de Sasuke era de natureza mais espiritual. Ao ver suas expressões bobas, Zetsu Negro riu e começou a falar de lado. Vocês, pessoas ignorantes, viveram durante milhares de anos numa grande mentira. Sábio dos 6 caminhos? Aquele cara, Agoromo, assim como Amura, é um filho ingrato que traiu a própria mãe. E a história que você conhece não passa de mentiras que Agoromo adulterou para se glorificar. Todos são traidores, especialmente você, Indra Ashura. Shizui olhou para Yami e Otsutsuki Kaguya, que estavam em uma posição um tanto ambígua. Você quer dizer que esta mulher é a mãe do sábio dos 6 caminhos? Zetsu Negro zombou. Por que mais você acha que ele se tornou o sábio dos 6 caminhos e espalhou os segredos do Ninshu? Todo o chakra deste mundo é resultado de Agoromo ter roubado o poder da mãe e o espalhado. A mãe é a primeira Jinchuriki das 10 caudas, e todo o planeta nada mais é do que o berçário da mãe.
Após 1000 anos, esses poderes que não lhe pertencem devem ser recuperados. Agora que Kaguya havia sido ressuscitada com sucesso, após se esconder cuidadosamente por tantos anos, Zetsu Negro finalmente teve a chance de se gabar e disse tudo o que podia. Isso incluía a identidade de Kaguya como uma alienígena, a relação entre a árvore divina e o fruto do chakra, a verdade sobre o exército de Zetsu Branco, sua provocação a Indra e como ele alimentou seu ódio, bem como os vários esquemas e manipulações que ele usou ao longo dos últimos 1000 anos. Do que Zetsu Negro mais se orgulhava, além de enganar Indra para que os filhos de Agoromo se matassem uns aos outros, era de ter enganado Uchiha Madara. Você devia saber que Madara, que despertou o Rinnegan, já havia alcançado o nível dos 6 caminhos e era a pessoa mais poderosa em 1000 anos. Mesmo assim, ele foi enganado e acreditou em palavras ridículas como "eu sou a sua vontade". Ao ouvir isso, o olhar de todos se voltou para Madara. Foi verdadeiramente trágico. Madara viveu o resto de sua vida em mentiras, incapaz de descansar em paz mesmo após a morte. Mesmo como uma reencarnação do mundo impuro, ele ainda teve que trabalhar duro para Zetsu Negro. Se Orochimaru não tivesse aparecido de repente, ele teria sido sacrifício. Ao verem a expressão atordoada de Madara com sua visão de mundo completamente destruída, os outros só puderam sentir pena. Mas Hashirama estava tão angustiado que gritou com Madara: "Madara, volte para Konoha, lá ninguém vai rir de você." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Yami não conseguiu conter o riso. Isso estava longe de ser um consolo para Hashirama. Era simplesmente ajudar Zetsu Negro a apunhalar Madara no coração com o golpe final. Contudo, isso acabou sendo uma bênção disfarçada, pois ajudou Madara, que estava à beira do colapso, a recobrar os sentidos. Ele se virou para olhar para Hashirama e deu um sorriso sinistro. "Hashirama, não me obrigue a derrotá-lo num momento como este." Hashirama encolheu o pescoço e murmurou baixinho: "Agora, sem o Rinnegan, você não é páreo para mim. Você." As veias da testa de Madara pulsavam violentamente. De fato, esse homem foi seu nêmesis de toda a vida. "Mãe, por favor, absorva o chakra de Yami o mais rápido possível. Há algo estranho nessa pessoa." Após liberar 1000 anos de ressentimento, Zetsu Negro sussurrou um lembrete. Ele não havia esquecido o assunto importante. Yami ainda era a maior ameaça, e somente eliminando Kaguya poderia descansar em paz em todo o mundo ninja. Kaguya assentiu lentamente e disse calmamente: "Torne-se um comigo, Yami." Assim que ela terminou de falar, seus cabelos brancos, que já eram longos, cresceram ainda mais, avançando em ondas na direção de Yami. "Posso considerar a integração, mas definitivamente não desta forma, e não com você na liderança." Yami moveu o corpo para o lado e recuou. Um relâmpago negro brilhou em sua mão. Ao brandi-la foi como se uma lâmina afiada cortasse todos os fios de cabelo branco que o atacavam. "Yamini, estamos aqui para te ajudar." Quando Sasuke e Naruto viram Kaguya se preparando para atacar, imediatamente entraram em seu modo de batalha total e avançaram. Mas uma leve força repulsiva os fez recuar. A voz de Yami soou: "Você não pode interferir nesta batalha. Apenas fique de olho em Madara e não deixe que ele cause problemas." Sem terem vivenciado situações de quase morte, encontrado o sábio dos 6 caminhos ou obtido o poder dos 6 caminhos, a força de Sasuke e Naruto ainda estava longe desse nível. Atacar de frente só o atrapalharia. Os longos fios de cabelo cortados voltaram a espetar enquanto ele falava. Desta vez Yami moveu a mão, relâmpago surgindo em sua palma, formando uma longa lança de relâmpago indestrutível que repeliu temporariamente o ataque de Kaguya. Sasuke e Naruto não tiveram escolha a não ser se dedicar a outra tarefa, mas sentindo as violentas rajadas de vento da batalha batendo em seus rostos, eles só puderam obedecer. Os dois flanquearam Madara à esquerda e à direita, chamando Tobirama para trazer restrições de chakra para Madara usar. Madara, já bastante debilitado, não tinha intenção de resistir. Após seu chakra ser selado, ele obedientemente sentou-se ao lado de Hashirama, torcendo silenciosamente por Yami em seu coração. Bum! Yami pressionou o chão com o pé direito, rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalhando pela superfície antes que ela desabasse com um estrondo alto. Ele disparou para cima, seguido por vários dragões de fogo dançando freneticamente imbuídos de senjutsu. Kaguya agitou suas mangas largas, e um vento forte varreu e transformou os dragões de fogo em nada. As faíscas restantes caíram no chão, incendiando um mar de chamas. Nesse nível, aliado à perfeita adaptação do clã Otsutsuki ao sistema de chakra, o controle sobre o chakra havia transcendido o instinto e alcançado o nível da pura vontade. Muito capaz. Yami ficou um pouco surpreso. Em sua vida anterior, ele sempre ouvirá as pessoas dizerem que a experiência de combate real de Kaguya era muito fraca e que ela só havia sido selada por Naruto e Sasuke porque Zetsu Negro a controlava a distância. Agora, parecia que as alegações eram exageradas. Ao menos esse controle casual da batalha superou suas expectativas. No entanto, ele não se importou. Aquilo foi apenas uma finta, uma saudação. O verdadeiro ataque estava em seus punhos. O Byakugan de Kaguya sentiu o chakra aterrador contido em seu golpe, e ela ergueu a palma branca da mão. Zumbido. O mundo inteiro pareceu tremer. Kaguya rosnou. Ataque de vácuo dos 80 deuses. Num instante, uma vasta quantidade de chakra se condensou em inúmeros punhos gigantes que cobriram o céu. Um zumbido como explosões sacudiu o ar enquanto a pressão o comprimia ao limite. A energia natural entre o céu e a terra foi mobilizada. Este era o taijutsu mais poderoso, capaz de abalar o mundo com o poder da imortalidade. Yami também executou seu próprio golpe. Prisão das 10 direções. A força de seu punho transformou-se no rugido de um fantasma feroz, ondas de choque como esporões ósseos irrompendo em direção à avassaladora saraivada de punhos.
Bum! De um lado, o castigo divino da deusa, punhos desferidos como uma chuva de meteoros. Do outro, o rugido das profundezas do inferno, uma força violenta pronta para sepultar tudo. Montanhas e rios se despedaçaram. Toda a placa continental parecia lamentar. O rastro, como uma tempestade furiosa, varreu Naruto e os outros, transformando a área em um vácuo absoluto. A colisão durou 10 segundos. Quando terminou, uma cratera profunda com centenas de metros de profundidade marcou o solo. Por fim, uma figura voou para trás. Era Kaguya. Seus olhos se encheram de incredulidade quando ela foi arremessada para longe. Zetsu Negro gritou. Como é possível? Como o poder da minha mãe pôde ser derrotado por um mortal? Nada é impossível. Sou um homem com todos os laços do mundo ninja. Antes que sua voz se dissipasse completamente, Yami já havia alcançado Kaguya no ar e desferido um chute giratório. Kaguya ergueu a mão bloqueando o golpe. Depois disso, os dois se enfrentaram dezenas de vezes por segundo. Num instante estavam no alto do céu, no seguinte no chão, e então, de repente, desapareciam, reaparecendo na costa. Rápido! Rápido demais! Os espectadores, lutando para se manterem firmes, não conseguiam acompanhar seus movimentos, quase quebrando o pescoço na tentativa. O rosto de Madara era extremamente feio. Com o poder que Yami estava demonstrando agora em sua batalha anterior, ele estava apenas brincando com ele e Hashirama. Yuga olhou para o dragão de terra rolando à distância e respirou fundo. Se isso continuar, o mundo inteiro será destruído por eles, não é? Assim que ela terminou de falar, um grande número de colunas de água irrompeu repentinamente do solo, unindo-se em uma onda gigantesca. Os olhos de Kakashi se arregalaram em choque, seu olhar fixo em uma montanha distante. Aos seus olhos, a montanha estava diminuindo. Shizui também percebeu isso, com a voz rouca. O continente está rachado. Capítulo 247. Desde os tempos antigos, com exceção das ilhas isoladas no exterior, o continente ninja era uma única massa de terra contínua. No entanto, a partir de hoje, se a humanidade não for destruída na batalha entre esses dois grupos, os livros de geografia terão que ser reescritos. Sasuke voou para o céu para ter uma visão melhor da situação. Com as estreitas e longas montanhas da Terra das Fontes Termais como linha divisória, a região norte e toda a Terra do Relâmpago haviam se tornado uma ilha gigantesca. Impulsionada pelas ondas, ela se afastava rapidamente do continente principal. O ímpeto de Yami era como de um tigre, seu punho como de um dragão, e as ondas sonoras que o envolviam atingiam o alvo como marés violentas. Kaguya era como um barco solitário no meio do oceano, prestes a afundar a qualquer momento. A incrível pressão do vento distorceu as bochechas de Kaguya. Ela continuou a desferir o ataque aéreo dos 80 deuses sem parar, mal conseguindo acompanhar o ataque de Yami. A boca de Zetsu Negro se contraiu violentamente. Esse punho violento, esse chakra aterrador, por quê? Como um ser aberração como Yami pôde aparecer depois que a linhagem sanguínea de Agoromo foi diluída por 1000 anos? Não, nem mesmo Agoromo naquela época deveria ser tão forte. Bum bum bum. Kaguya finalmente não conseguiu se conter. O fluxo de chakra vacilou por um instante, e Yami aproveitou a oportunidade imediatamente. Ele avançou com um soco, uma sombra verde em forma de dragão surgindo como um trovão. Com um rugido de dragão, mordeu e abriu uma brecha na guarda de Kaguya. Ela recuou dezenas de quilômetros em um instante, cambaleando pelo ar, mas Yami a seguiu como uma sombra, trazendo o campo de batalha do mar de volta para a terra firme. Mãe, não lute com ele aqui, disse Zetsu Negro finalmente, sem conseguir se conter. Kaguya entendeu imediatamente e se obrigou a estabilizar sua posição no ar. Assim que parou, Yami já a havia alcançado. Estalo, estalo. Num instante, o cenário do céu e da terra mudou. Eles apareceram em um mundo completamente diferente, cercados por uma tempestade extremamente fria. Ambos estavam presos dentro de um enorme iceberg, com Yami ainda avançando com socos. Kaguya também foi contida, mas deixou para trás uma sombra e conseguiu se libertar. Que chakra tentador! Seus ferimentos físicos cicatrizaram rapidamente. Só você já vale o fruto da árvore divina. Ao ver Yami paralisado, Zetsu Negro finalmente suspirou e explicou com um sorriso presunçoso. Este é um mundo que pertence exclusivamente à minha mãe. Ela pode absorver toda a sua energia, multiplicando sua força. E um espaço como este. Mamãe tem 5. Zetsu Negro estava mentindo. Com a colaboração de Kaguya, mentir se tornará instintivo para ele após milhares de anos se escondendo. Na realidade, existiam 6 espaços como esses. No interior governante celestial, o Rin Sharingan na testa de Kaguya podia transportar a si mesma e as criaturas ao redor para qualquer um desses espaços instantaneamente, tornando impossível se defender. Os 6 espaços incluíam os 5 reinos de atributos: gelo, magma, veneno, deserto e supergravidade, além de um espaço central para a bola inicial. Como disse Zetsu Negro, nesses espaços, Kaguya podia manipular energia natural e ficar muito mais forte. Mas essa técnica também tinha suas fraquezas. Se você atraísse um oponente poderoso o suficiente, ele poderia se tornar seu próprio túmulo. Você não poderia escapar, nem exilá-lo. Kaguya flutuou para frente e colocou a mão no iceberg, preparando-se para absorver o chakra de Yami através dele. Um clarão de luz dourada aguçou seus sentidos, e ela recuou imediatamente. No instante seguinte, bum! A luz dourada transformou-se em inúmeros fios, e o iceberg começou a rachar antes de desmoronar completamente. Explosão da reencarnação da roda dourada. Yami ergueu a espada sagrada dourada, sua energia rasgando até mesmo o céu. Kaguya desviou o melhor que pôde, mas um pedaço de sua manga ainda foi cortado. As geleiras se separaram, e uma fenda escura se abriu atrás de Yami. Uma mão pálida estendeu-se como um fantasma, tentando alcançar sua cabeça. Ele parecia alheio, deixando a energia da espada se dissipar. Mas pouco antes de a mão dela o tocar, ele virou ligeiramente a cabeça, evitando o toque.
Sem olhar para trás, agarrou seu pulso delicado e puxou com força. Kaguya, que tentava lançar um ataque surpresa de outro espaço, foi arrastada para fora. Ela viu claramente o sorriso no rosto dele. Havia muita gente lá fora, então eu não conseguia fazer nada. Agora finalmente posso fazer o que eu quiser. Assim que ele terminou de falar, Kaguya bateu com a palma da mão no peito dele. Foi um golpe poderoso, mas o impacto foi atenuado pelo próprio hobby largo dela, que amorteceu o impacto, fazendo-o deslizar para trás sem ferimentos graves. Acender. Ele fez 3 selos com uma só mão, e a geleira tremeu. 6 dragões de gelo realistas surgiram no ar, capturando Kaguya em uma posição extremamente desconfortável. Sem hesitar, ela usou Ami no Minaka novamente, puxando ambos para um inferno de magma em chamas. Os dragões de gelo derreteram instantaneamente sob o calor do magma, e inúmeras agulhas prateadas, finíssimas como fios de cabelo, dispararam de seus cabelos. Shiha Tensei. Yami estendeu a mão, repelindo as agulhas de cabelo, e então lançou 2 Rasen Shuriken. Com Rinnegan, a capacidade de Kaguya de absorver chakra superava em muito a de Madara ou Nagato. Ninjutsu comum não conseguia feri-la, nem mesmo o Rasen Shuriken do modo sábio. Mas esse ataque carregava o poder dos 6 caminhos, uma força que transcende o próprio chakra e sua vontade espiritual. Nem mesmo Rinnegan conseguiu absorvê-lo. Nem mesmo Momoshiki resistiu, sendo forçado a se esquivar ou a confrontá-lo diretamente. Mãe, o espaço de areia amarela está bloqueando nossa visão, gritou Zetsu Negro. Kaguya assentiu, preparando-se para usar Ami no Minaka novamente, mas um segundo antes de ser ativado, uma runa negra em sua manga brilhou. Yami usou o deus voador do trovão para aparecer ao lado dela, cortando a parte da manga que continha Zetsu Negro. Você não para de falar. Não pode deixar eu e sua mãe passarmos um tempo a sós? Assim que ele terminou de falar, o governo celestial interior foi ativado com sucesso. Yami e Kaguya desapareceram, deixando Zetsu Negro uivando. Não, mãe. Shinura Yami, sua fera. Capítulo 248. Yami achava Zetsu Negro realmente irritante. Ele e Kaguya estavam lutando ferozmente e com total concentração, mas aquela gosma irritante não parava de tagarelar, quase levando à loucura. Agora finalmente havia silêncio. Na imensidão da areia amarela, sem a orientação de Zetsu Negro, o rosto frio de Kaguya mostrou um breve momento de inquietação antes de retornar à indiferença. Mesmo que lhe faltasse habilidade em combate, após consumir o fruto do chakra e obter a imortalidade, ela poderia confiar em seu poder avassalador para sair vitoriosa. Ela estendeu a mão, liberando 9 ondas de energia em diversas formas. Esse era o poder condensado das 9 bestas com cauda, amplificado por sua própria força, superando todos os ninjutsus. O ar rapidamente se encheu de poeira. Yami bloqueou calmamente a saraivada de chakra da besta com cauda, seus punhos destruindo múltiplos ataques com um único golpe. De repente, 2 esporões ósseos cinzentos irromperam da areia, atacando de ângulos diferentes. Não é muito cedo para usar seu golpe final? Ele se inclinou para a frente, esquivando-se de ambos os ataques com facilidade. Embora parecesse simples, essa era a habilidade mais letal de Kaguya. Qualquer um atingido por esses esporões ósseos seria reduzido a nada em instantes, mesmo aqueles com o poder dos 6 caminhos. Mesmo sem o Rinnegan e a 10 caudas, vestígios do poder dos 6 caminhos ainda persistiam. Zetsu Negro certa vez comparou a capacidade de sobrevivência de óbito à de uma barata. O chakra é meu. A voz de Kaguya era calma, mas repleta de uma determinação inabalável. Essa era a essência do clã Otsutsuki, sua fome insaciável por energia. Era a mesma ganância que levará Kaguya a trair seu próprio povo após consumir o fruto da árvore divina. As rachaduras do tabuleiro Yomiura se abriram mais uma vez. Desta vez, ela não se aproximou pessoalmente. Em vez disso, enviou Gudodama para dentro dele, aparecendo repentinamente ao lado de Yami. Como manter distância não lhe interessava, ele simplesmente a convidou para um combate corpo a corpo e a enfrentou diretamente. Sem a interferência de Zetsu Negro, seus ataques eram mais ousados, e cada troca de golpes resultava em algo mais. Mangas, gola, peito, cintura. Em instantes, a pele pálida e impecável de Kaguya foi revelada por lágrimas de tamanhos variados, fazendo-a parecer ao mesmo tempo lamentável e perigosamente atraente. Quando Yami estava prestes a ampliar a área danificada para ter uma visão melhor, Kaguya mudou o rumo do campo de batalha novamente. Dessa vez, eles apareceram em um espaço cheio de ácido sulfúrico espesso, jorrando como um rio no momento em que chegaram. Chiar. Uma armadura esquelética azul e resistente envolvia Yami, protegendo-o da intensa corrosão do ácido, muito mais forte do que os ataques de Mei. Os olhos de Kaguya ficaram vermelhos. Susano ou de Agoromo. Ele compreendeu que ela não estava emocionalmente abalada pelos seus golpes, mas que a visão de Susano havia despertado memórias da sua derrota nas mãos dos seus 2 filhos. Contudo, após a fusão dos chakras de Indra e Ashura, Susano passou a apresentar características do sábio dos 6 caminhos. Yami suspirou e dispensou a ideia com um gesto de mão. Não vou mais te intimidar, tá bom? Voxash. Dezenas de agulhas de osso cinzento misturadas com pelos de coelho voaram em sua direção novamente. Essa mulher realmente mudava de ideia tão rápido quanto seus ataques. Yami saltou repetidamente, esquivando-se dos golpes vindos de todos os lados, e então usou a liberação de água para manipular o rio de ácido sulfúrico e contra-atacar. A compostura de Kaguya estava se esvaindo. Este espaço era para ser dela. Então, por que parecia que Yami estava usando isso melhor do que ela? Ele havia usado o espaço de gelo dela para controlar o dragão de gelo, o espaço de magma para isolar o Zetsu Negro, e agora o espaço de ácido sulfúrico dela estava se voltando contra ela. Foi um erro usar o Ami no Minaka. Lá fora, Yami poderia ter se contido para evitar danos colaterais, mas aqui, ele podia usar todo o seu poder. Ela não percebeu que suas roupas já estavam rasgadas? Determinação brilhou em seus olhos.
Controlar o espaço? Seja flexível. Zumbido. O cheiro forte de ácido sulfúrico desapareceu e os dois caíram no chão instantaneamente. A cintura de Yami curvou-se ligeiramente e em seguida, endireitou-se num instante. Uma força gravitacional muito maior pressionava-os, distorcendo o próprio ar. A própria Kaguya mal conseguia se manter em pé, quase achatada contra o chão, com seus pequenos chifres ligeiramente encolhidos. Ainda assim, ela conseguiu levantar a palma da mão e disparar vários golpes com esporões ósseos. Transportando-os para o espaço de supergravidade, ela canalizou uma vasta quantidade de chakra para esmagar os movimentos de Yami, com o objetivo de finalizá-lo com um único golpe. Sob tal gravidade, a velocidade do Gudodama diminuiu drasticamente. Ela tinha certeza de que ele não conseguiria escapar, já que a gravidade ali era centenas de vezes maior do que no mundo ninja. O quinto espaço. Os lábios de Yami se curvaram num sorriso cúmplice. Ele observou calmamente o esporão ósseo se aproximar e então, este passou inofensivamente por ele. Bum! O chão tremeu quando toda a gravidade que ela havia aplicado desabou, comprimindo o terreno sólido e deixando um buraco profundo. Ninjutsu espacial? Isso mesmo, ninjutsu espacial. Seu sorriso se alargou, iluminado pelo brilho de seu Mangekyou escarlate. De repente, Kaguya sentiu-se leve. Embora estivesse parada no mesmo lugar, a gravidade opressiva havia desaparecido. Ela percebeu que havia invadido o espaço pessoal de Yami. As palavras dele sobre o quinto espaço ecoaram em sua mente, e uma sensação de inquietação a dominou. Você sabe por que esperei até que você usasse todos os 5 espaços? Porque minha habilidade Mangekyou Takamagahara evoluiu conforme meu poder ocular aumentava. Agora ela pode devorar outros espaços para se fortalecer. Então, deixei marcas em todos os 5 espaços. Seu sorriso gentil era como de um demônio aos olhos dela. Obrigada, Kaguya-san, pelos suplementos. Não. Seu grito ecoou, mas já era tarde demais. Capítulo 249. Não. Pare. Por favor, pare. Está doendo. Este é o único que sobrou, por favor, por favor. Dessa vez, Kaguya ficou realmente furiosa com Yami, a ponto de chorar. Ela era como uma jovem que havia perdido completamente a capacidade de resistir, podendo apenas observar enquanto ele a manipulava, engolindo cada um de seus 5 espaços, um por um. Quando o espaço de lava foi absorvido, Yami também selou Zetsu negro, suprimindo-o completamente. Quando o último espaço gelado desapareceu, eles apareceram em um reino de aparência normal. O chão estava repleto de rochas estranhas cobertas por uma camada de solo vermelho. Este era o espaço esférico original oculto por Zetsu negro. O chakra consumido pela árvore divina passava por aqui, transformando-se continuamente no poder de Kaguya. Aqui, Kaguya estava no auge de sua força. Shimura Yami, vou te matar. Enxugando as lágrimas, seus longos cabelos chicotearam violentamente atrás dela, transformando-se em uma enorme esfera branca. Dela emergiu um coelho rugindo para ele. Este não era o coelho que ele ocasionalmente provocava, mas sim a verdadeira forma da besta de 10 caudas. Naquela época, o sábio dos 6 caminhos uniu forças com seu irmão mais novo para derrotar Kaguya, extraindo a 10 caudas de seu corpo e selando-a dentro de si, tornando-se seu Jinchuriki. Contudo, mesmo para o sábio dos 6 caminhos, aquela forma de 10 caudas não estava completa. Parte do fruto de chakra e do tronco da árvore divina haviam se fundido totalmente com Kaguya, tornando-se parte de sua força vital e a fonte de sua imortalidade. Até então, Kaguya era a única Jinchuriki perfeita das 10 caudas no mundo ninja. Mas agora havia outra, Yami. Na verdade, a situação de Yami era ainda mais extrema. Ele havia se fundido completamente com a árvore divina e destruído a consciência nascida da concentração do chakra. O vínculo de ressentimento entre o anfitrião e Otsutsuki Kaguya atinge o segundo estágio, recompensa obtida, chakra das 10 caudas, versão completa. O chakra em seu corpo voltou a fluir, e Yami sentiu-se completamente revigorado. A guerra tinha sido um paraíso para ele colher ganhos, começando por Obito, depois por Orochimaru e finalmente por Otsutsuki Kaguya. Ele quase se arrependeu de ter deixado Orochimaru ativar o Tsukuyomi infinito. Se ele tivesse tomado o Rinnegan e o entregado a Madara para que este o usasse novamente, ele poderia ter se beneficiado mais uma vez. Mas Orochimaru estava calmo demais, revelando sua recompensa somente depois de ser completamente absorvido. Rugido. Kaguya Coelho soltou um rugido estrondoso, lançando 2 enormes bijudamas repletas de chakra. Raios vermelhos crepitaram enquanto rasgavam o ar. Yami deu um passo à frente, sua aura mudando drasticamente. O chakra ao seu redor desapareceu. Seu uniforme de combate preto e seu manto divino com padrões de chama se desvaneceram, e até mesmo sua pele adquiriu a mesma tonalidade branco-jade pálida de Kaguya. Você é Otsutsuki, e da família real. A voz de Kaguya tremia em choque com a mudança nele. Ela sentiu uma força opressora emanando de sua linhagem sanguínea, que tornou seu fluxo de chakra lento. Isso não era algo que um Otsutsuki comum pudesse causar, apenas alguém de linhagem superior à dela. E acima da elite de seu clã, estava a família real de Otsutsuki. Eles eram tão raros que eram considerados míticos em todo o universo. Ela já havia visto a projeção de um deles ao receber a semente da árvore divina. Embora a opressão que sentirá então tivesse sido mais forte, a aura vital de Yami era comparável. Por que um membro da realeza apareceria em um sistema estelar tão remoto? Seria para capturá-la? Ela era apenas uma Otsutsuki comum. Por que a família real se incomodaria com ela?
O pânico a dominou, destruindo completamente sua compostura. Yami, sem mais se conter, liberou um poder inimaginável. Com um chute duplo, ele lançou a Super Bijudama pelos ares. A onda de choque chegou a levantar o manto de penas que ela usava. No instante seguinte, ele apareceu diante dela, colocando a palma da mão contra o peito dela. O poder das 9 bestas com cauda explodiu, ressoando com aqueles dentro dela e despertando sua resistência. Um a um, eles foram arrancados de suas formas de coelho. Com exceção da 8 caudas que possuía apenas chakra parcial, os outros 8 caíram no chão, mal conseguindo recuperar suas formas quando uma voz indiferente falou. Devastação planetária. As 9 bestas com cauda se ergueram impotentes no ar enquanto enormes pedaços de rocha surgiam para envolvê-las. No final, uma figura caiu no chão com um baque surdo. Era Orochimaru, descartado. O Tsukuyomi infinito não era a reencarnação de Kaguya através da carne de Orochimaru ou Madara. Eles eram meramente receptáculos que carregavam seu chakra, invocando-a de volta do selo da devastação planetária dos 6 caminhos. Após a extração das bestas com cauda, Orochimaru, agora inútil, foi cuspido pela estátua Gedo. Um olhar rápido foi suficiente para Yami perceber que a força vital de Orochimaru estava se esvaindo rapidamente, então ele o ignorou. Suas mãos se moveram para conter o fluxo de chakra de Kaguya. Sem esse suporte, a forma de coelho desmoronou, retornando ao seu corpo original. Em instantes, Kaguya passou de uma temível guerreira dos 6 caminhos para uma frágil garota de 1000 anos. Em nenhum momento ela resistiu, apenas choramingando baixinho. Não me pegue, enquanto lhe concedia sua recompensa final pelo vínculo. O anfitrião e Kaguya atingem o 3º estágio do vínculo do medo, recompensa obtida. Fruta do chakra? Uma fruta? Isso era um tesouro. Consumida pessoalmente, concederia chakra suficiente para outra 10 caudas. Se dada a outra pessoa, poderia elevá-la instantaneamente ao nível imortal dos 6 caminhos. Ele ainda não havia decidido como usá-lo, então deixou o pensamento de lado e olhou para Kaguya, que agora estava agachada com a cabeça entre as mãos. Estendendo a mão, ele beliscou um de seus pequenos chifres. Kug. Kaguya soltou um pequeno gemido, seu corpo ficando mole. Ela quase desmaiou, mas Yami a amparou, segurando-a em seus braços. Otsutsuki Kaguya, embora eu tenha uma linhagem sanguínea Otsutsuki superior, isso não significa que eu seja do clã, e não estou aqui para capturá-la. Você, não está aqui para me prender? Os olhos brancos dela brilharam. Sentindo a suavidade do seu corpo, ele assentiu seriamente. Não tenho nada a ver com o clã Otsutsuki. Obtive essa linhagem por meio do meu próprio talento e esforço. E eu não vou te trancar lá dentro de novo. Abaixando a cabeça, ele ergueu o queixo dela. Você se preocupa com a vinda de um poderoso Otsutsuki para cá. Porque eu não deveria me preocupar também. Então, de certa forma, ainda somos aliados. Já que somos aliados, devemos estreitar ainda mais nossos laços. Capítulo 250. Mundo Ninja. A batalha entre Yami e Otsutsuki Kaguya manteve Naruto, Sasuke, Hyuga, Kurenai e os outros completamente concentrados. Ao mesmo tempo havia também aqueles que aguardavam secretamente o desfecho final. Monte Myobuku. No palácio do grande sábio sapo, o velho sapo havia expandido sua percepção ao limite. Ao seu lado, um velho estava sentado de pernas cruzadas, flutuando no ar. O peito do grande sábio sapo subia e descia pesadamente, sua voz carregada de profundo cansaço. Trazer você de volta não foi tarefa fácil. Otsutsuki Agoromo, o sábio dos 6 caminhos, contemplou o campo de batalha e disse com leveza, Gamamaru, de fato não é fácil me invocar diretamente. Meu plano original era usar o chakra de Ashura e Indra para me trazer até a fronteira entre a vida e a morte quando eles estivessem à beira de morrer. Não esperava que houvesse um erro em suas previsões. Shimura Yami. Gamamaru revelou a origem da situação atual, um lampejo de luz surgindo em seus olhos nublados. Certa vez, pensei que ele pudesse até ser sua reencarnação. Caso contrário, como poderia possuir um poder tão aterrador? Mas o jeito dele de fazer as coisas é completamente diferente do seu. Muito extremo. A expressão de Agoromo permaneceu calma, sem demonstrar concordância ou discordância com a avaliação. Eu não estou necessariamente certo, e Yami não está necessariamente errado. Mas, fundamentalmente, ele e eu buscamos uma maneira de tornar o mundo ninja completamente seguro e pacífico. Ele é perigoso demais. A voz de Gamamaru era quase um sussurro. O sábio dos 6 caminhos inclinou levemente a cabeça. Você parece estar muito cauteloso com Yami? Ele é quem tem receio de mim, corrigiu Gamamaru. Ele não tem nenhuma simpatia pelo Monte Myobuku. A morte do pequeno Jiraiya aos olhos dele foi culpa nossa. Ele chegou a influenciar Uzumaki e Naruto a manter distância do Monte Myobuku. Então você quer que eu lide com ele? O sábio dos 6 caminhos sorriu levemente. Gamamaru, a situação de Yami é diferente da de sua mãe. Mãe destruiria a humanidade e transformaria todos os seres vivos em nutrientes para a árvore divina, mas Yami busca apenas o controle do mundo inteiro. Se ele tem essa capacidade, por que eu deveria impedi-lo? O Rinnegan se estreitou, seu tom suavizando. Gamamaru, você me salvou no passado e me ensinou o poder das artes sábias, o que me ajudou muito a derrotar a mãe. Por isso, sou grato. Mas isso não significa que eu desconheça suas verdadeiras intenções. Vamos parar por aqui. O mundo não pode funcionar segundo a vontade de uma única pessoa. Eu não posso. Você não pode. E Yami também não. Ninguém era tolo.
Será que Gamamaru realmente pensava que o sábio dos 6 caminhos não entendia seus pensamentos? A árvore divina devorava a energia natural e a convertia em chakra. Não apenas os humanos, mas o mundo inteiro era seu alvo. Isso ameaçava o próprio fundamento da existência do Monte Myoboku. As palavras de Gamamaru soavam nobres, falando sobre proteger a humanidade e o mundo, mas, na verdade, tratava-se de proteger o Monte Myoboku. A cooperação entre eles sempre se baseou em objetivos e benefícios mútuos, não em uma verdadeira amizade. Agora, o sábio dos 6 caminhos tinha apenas um objetivo verdadeiro: manter o mundo a salvo da ameaça dos Otsutsuki, não apenas de Kaguya, mas de outros como ela. Por isso, para ele não importava quem vencesse entre Indra e Ashura. O vencedor seria o mais forte. Ele também não se importava que Yami governasse o mundo ninja. Na verdade, ele esperava que Yami se tornasse ainda mais forte, para que quando outros Otsutsuki chegassem, houvesse alguém capaz de enfrentá-los. Quanto ao Monte Myoboku, se ele continuou a existir ou não era irrelevante. Sem saber, o sábio dos 6 caminhos passou a personificar a ideia de Deus é implacável, tratando todos os seres como meros cães de palha. O grande sábio sapo suspirou e ficou em silêncio. Ele sabia que Agoromo não agiria contra Yami agora. Tudo o que ele podia esperar era que Kaguya vencesse e matasse Yami, e então Agoromo aparecesse para selá-la novamente. Esse seria o desfecho perfeito para o Monte Myoboku. De repente, a carranca do sábio dos 6 caminhos suavizou-se e um sorriso surgiu em seu rosto envelhecido. O coração de Gamamaru deu um salto. Seria possível? E de fato, exclamou o sábio dos 6 caminhos. Consigo sentir o chakra das 9 bestas com cauda. Parece que Yami venceu. É difícil imaginar como ele conseguiu refinar tantos Kekkei Genkai e até mesmo alcançar o nível dos 6 caminhos. O brilho ofuscante da lua diminuiu. Os cipós da árvore divina libertaram lentamente todos os que estavam presos, e sua forma maciça começou a encolher. O sábio dos 6 caminhos se levantou, seu cetro flutuante deslizando para sua mão. Acariciando a barba, ele sorriu. Ami no Minaka da mãe é como outro mundo. Será preciso algum esforço para recuperar as bestas com cauda e Yami. Felizmente, com Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke, podemos facilmente. Não. O que está acontecendo? Sua expressão escureceu antes que ele pudesse terminar. 2 chakras gigantescos surgiram repentinamente no mundo ninja. Fechando os olhos, ele usou o poder da terra pura para enxergar com clareza. Yami estava no campo de batalha, de mãos dadas com sua mãe. Não havia nenhum sinal de hostilidade entre eles. 9 esferas gigantes flutuavam no ar, e dentro de cada uma ele podia sentir claramente a presença de uma besta com cauda selada em devastação planetária. O que estava acontecendo? Será que Yami estava tentando agir como parceiro dela? Gamamaru ficou radiante. Não havia desenvolvimento melhor para ele. Ele vinha pensando em como lidar com Yami, mas agora, isso era algo que Agoromo jamais toleraria. Agoromo, disse Gamamaru calmamente, Yami sempre foi indulgente com as belas mulheres humanas. Parece que ele se reconciliou com Kaguya. A expressão do sábio dos 6 caminhos tornou-se sombria. Sem dizer mais nada, ele deixou o Monte Myoboku. Mas seu destino não era o campo de batalha, era a lua. Ao mesmo tempo, Naruto, Ikari e os outros ficaram surpresos ao ver Yami e Kaguya aparecerem diante deles de mãos dadas. Há poucos instantes, eles estavam lutando ferozmente, mas agora pareciam companheiros íntimos. As pálpebras de Izumi se contraíram rapidamente. Ela queria perguntar o que tinha acabado de acontecer e se aquilo tinha sido uma batalha de verdade. Afinal de contas, quem troca de roupa no meio de uma briga séria? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.